Vem cá, qual a função da arte? Você imaginaria esse seu quarto aqui sem arte? Não. Olha quanta coisa tem aqui de arte. Até no desenho da sua cadeira, né? Tudo isso é arte. Então, qual é a função da arte? A arte é uma linguagem poderosa e ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. E no Enem, a gente precisa estudar, focar bastante na história da arte? Sim, é importante que a gente entenda a arte e a sua história, né? Ao longo da história da humanidade. Afinal de contas, a arte escreve a história, é uma escrita da história da humanidade. Então, professora, dê um exemplo de arte no nosso dia a dia? A música, né? Como todo mundo gosta de ouvir música, afinal de contas, ela faz parte do nosso cotidiano. A música é uma linguagem da arte. Isso aí, cinema também seria? Cinema, sem dúvida, né? Todas as dramatizações, aí as artes cênicas. A gente não consegue encontrar um meio onde não exista arte, né? A não ser no meio natural, ali, intocado pelo homem, pelo ser humano. A arte é feita de símbolos, é uma linguagem, portanto, ela é feita de símbolos. E a natureza não produz isso. Nós atribuímos significados à natureza. Tá vendo? Né? Que bacana. Nós encontramos, assim, olha, isso poderia ser aquilo, tal... Mas a natureza não produz dessa forma, com essa intencionalidade. Olha, eu não sabia realmente. Isso é uma coisa importante de saber. Bacana, muito legal, muito legal. Professor, então vamos ver como o Enem cobra todo esse conteúdo de arte? Vamos ver. Renatinho, é com você. O tema que eu quero falar com vocês aqui hoje é surrealismo. Eu trouxe uma questão do Enem de 2015 para a gente falar um pouquinho sobre essa arte de vanguarda aí com vocês. Vamos dar uma olhada numa imagem aqui primeiro? Olha lá. Eu tenho esse trabalho aqui do René Magritte, né, A Reprodução Proibida, lá de 1937. Eu gosto muito desse trabalho, eu fiquei muito feliz quando eu vi ele no Enem. E acho que essa é uma pintura bem interessante, é uma pintura bem reflexiva. Me desculpem aí o trocadilho infame, mas ela é uma pintura que traz uma série de questionamentos, né, a respeito de identidade. Né? E em cima dessa pintura, o Enem fez a seguinte questão. Olha lá. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos desta vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. Crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. Processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem, ou procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. Gente, olha só. O surrealismo ele foi uma arte de vanguarda, ele foi um movimento de arte moderna lá do início do século XX. Começou lá na metade da década de 1920. Né? O Salvador Dalí foi um dos maiores expoentes deste movimento, mas ele é um movimento que é muito grande, ele é muito abrangente, ele teve artistas em vários países, a gente teve uma influência muito forte do surrealismo aqui no Brasil. E ele tem dois pontos principais de abordagem. Né? Ele quer falar muito sobre o onírico, muito sobre o sonho, muito sobre essa questão do fantástico que existe na nossa mente. Mas ele também quer falar sobre um outro lado da nossa mente, um lado inconsciente que é sujo, que é deturpado, que é bizarro, que é estranho. Né? Ele é totalmente associado às ideias psicanalíticas do Freud. Ele também tem uma vertente marxista muito forte de questionamento à sociedade burguesa. Então eles usam vários símbolos referentes ao nosso inconsciente, ao nosso sonho, ao nosso onírico, ao nosso lado sujo, digamos assim, nas pinturas. E essas pinturas, elas sempre remetem a algo que é impossível, algo que é bizarro, algo que está além da nossa expectativa. Até o próprio nome, surrealismo, ele vai em direção a essa questão, né? Surrealismo vem de superrealidade, uma realidade que está além da realidade que a gente vive. E quando a gente olha para um trabalho que nem aquele ali da Reprodução Proibida do René Magritte, a gente tem essa ideia do impossível, né? Porque quando a gente olha a imagem, a gente vê ali um homem olhando no espelho, porém o espelho, ao invés de devolver uma imagem, né, a imagem refletida, ele mostra o homem novamente duplicado. Aí ele aborda uma questão de identidade muito clara, ele está abordando um impossível, ele está abordando este homem que se esconde até mesmo através do seu reflexo no espelho. Né? O Magritte, ele brinca muito com questões metalinguísticas, ele brinca muito com esse universo fantástico, ele brinca muito com esses elementos impossíveis na linguagem. Né? E a questão que melhor se enquadra ali, olhem lá, a alternativa que melhor se enquadra é a letra A justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho. Por quê?
Por que elementos díspares? Apesar das duas imagens do homem serem iguais, né, o que configuraria talvez um par, isso não caracteriza necessariamente um par. Porque quando a gente vê uma imagem de um espelho, a gente espera ver o reflexo do homem ali. Porém, não está ali o reflexo. A gente tem uma disparidade com a realidade. A gente não tem ali a apresentação da figura humana. Então, não condiz, né, com o nosso dia a dia, não condiz com a nossa experiência real. Está mais voltado para o lado do sonho, está mais ligado a esse aspecto surrealista do impossível, do onírico. Então, é a alternativa A à resposta correta. Influenciou muito o modernismo brasileiro, trabalhos de artistas como a Tarsila do Amaral dentro do movimento antropofágico aqui no Brasil foram fortemente influenciados pelos trabalhos dos surrealistas, então é bom estar sempre de olho no surrealismo de modo geral e na arte moderna também. Para ir bem nessa questão, o aluno precisa estudar exatamente o quê? É importante que ele conheça esses ismos todos das vanguardas. Isso é fundamental, porque é um momento de grande ruptura na tradição da arte, né? São momentos em que as linguagens da arte, elas se libertam, né? E abre-se um leque de possibilidades, por isso tem tantos ismos. O surrealismo é um deles, né? O cubismo, o futurismo, o expressionismo, né? São outros ismos aí muito importantes. Dentro deles também tem outras ramificações, mas aí é uma coisa para aprofundar ainda mais, né? E quando, então, que o aluno pode estudar esse conteúdo e aprofundar? Esse conteúdo, em geral, ele entra no primeiro ano do ensino médio, né? E depois ele se desdobra nos anos seguintes, sobretudo em literatura. Como você disse, o surrealismo é um movimento de vanguarda. Sim. Explica isso. Você imagine hoje você andar de 14 bis, né? 14 bis é da mesma época quase. O 14 bis hoje é uma coisa que a gente fala, olha, é tão antigo, né? E esse ismo, esse surrealismo e tal, ele é uma coisa que ainda provoca um certo estranhamento. Você imagina aquela época que, como ele foi escandaloso, né? Do ponto de vista do novo, de trazer esse novo, de desconstruir coisas que estavam aí postas na estética, aí, né? Sobretudo a estética ocidental.